Boa noite, amigos. Estamos, então, mais uma vez reunidos para a palestra pública do Centro Espírita Fonte de Luz. É com muita alegria que recebemos a todos os que estão ligados nesse canal. E antes de iniciarmos a nossa palestra, a gente vai, então, fazer a nossa ambientação e a palestra vai ter início às 20 horas. Hoje a ambientação musical é com o Júlio e a Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco, por terem aceitado o convite mais uma vez de fazer essa ambientação tão gostosa, tão importante para todos nós, né, que nos prepara, a gente tem um tempinho para se sintonizar, se tranquilizar. A música é muito importante para isso. Muito obrigada pelo trabalho de vocês, por estarem. Obrigado a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Então, vamos lá? Vamos de música? Vamos. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui nessa casa que sempre nos acolhe com todo amor e carinho. Envolve a todos nós, essa casa que é verdadeiramente uma fonte de luz das nossas vidas. E vamos de música. Para começar, quem tiver criança em casa, quem está nos assistindo aí pelas redes sociais, quem tiver criança em casa, traz a criançada aí para frente do computador, no celular, e a gente vai começar com as canções infantis. E vamos lá.
tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Dindirum dom dom, dindirum dom dom, dindirum dom dom, dom dindirum dom dom, dindirum dom dom, dindirum dom 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 dom. Essa canção é do Tim e Hugo, lá de Minas Gerais. E agora nós vamos uma canção que a gente aprendeu no encontro lá em Minas, em 2008, né? Chamada Nova Era, de Willy de Barros. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou andar pela praia. Com a espuma a molhar meus pés eu vou cantar, cante comigo. Pra saudar um mundo cheio de amor e paz que vai chegar com as ondas. Pra suavizar a alma, para despertar o coração e a mente. Vamos soltar nossas vozes pelo ar, deixar o canto se espalhar. E mais, outras vozes vão cantar a fraternidade pura em forma de canção. Será tempo de amar, será regeneração. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a caridade. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a amizade. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vem cantar a esperança. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vamos construir a nova era. A nova era. A nova era. A nova era. Só um minuto. Quem tem criança em casa tem algumas demandas de vez em quando, né? Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos
Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dá um abraço em alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Dá um abraço em alguém, ouve com atenção. Faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão. Só depende de você. Viver como um cristão. Um cristão. Essa música, Atitude de Amor, de Jonathan, a participação de João Pedro, nosso filho, que está atrás do computador, fazendo um som aí também. Bem, vamos à próxima. Essa canção a gente utilizou no nosso polo de comédia, uns 2, 3 anos atrás, chamada Novo Rumo, de Marcelo Manca. Fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar teu sonho mais bonito, espalhando pelo ar. Alegria e paz, vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão, o medo e a dor. Bem-aventurados pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrir o seu interior. Oh, está sempre a mudar, mesmo que sem perceber. Quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrir o seu interior. Oh, está sempre a mudar, mesmo que sem perceber. Quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente. Essa canção chama-se Céu,
de Rodrigo Marçal, do grupo Verbos Diversos de Minas Gerais. Vento, leva minha mente livre, como folha ao léu, faz-me sentir o alvorecer interior, muito além de mim. Posso me ouvir, nuvem, que eu possa repousar em ti, deitar minhas ideias, retificar conceitos sob novo pensamento. Aves do céu, permitam-me voar por entre a imensidão interior, conhecendo então o espírito que sou, do átomo ao ser astral. Sede perfeitos, filhos do Pai, ascendentes na senda da luz, ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir, percebem-me surgir num grito interno de descobrimento do céu que existe em nós. Sede perfeitos, filhos do Pai, ascendentes na senda da luz, que ilumina meus olhos de ver, meus ouvidos de ouvir, percebem-me surgir num grito interno de descobrimento do céu que existe em nós, em nós. E para encerrarmos essa ambientação, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Fonte de Luz por todo o carinho, Jesus, de Haroldo Mendonça. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos, faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido. Jesus é a luz, é o amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra.
Jesus, tua luz me conduz à paz, e que eu possa ver em ti um exemplo, ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Derarum, derará. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cris. Obrigada, Júlio. Obrigado a vocês. Maravilhosa. A gente que agradece a oportunidade do trabalho, sempre. Isso, né? Que é o que a gente quer trabalhar, né? Juntos. Boa noite para vocês, tá? Obrigado. Beijo. Isso para assistir a palestra, né? É isso aí. Com certeza. Então, tá. Beijão, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Vocês também. Então, companheiros, mais uma vez, boa noite a todos. Então, nesse momento, a gente está dando abertura à nossa reunião pública do Centro Espírita Fonte de Luz, do qual fazemos parte, agradecendo a presença de cada companheiro, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos mais uma vez reunidos, por estarmos nesse trabalho, pela alegria de estarmos juntos através desse canal, apesar do distanciamento social. E hoje a gente está recebendo o nosso companheiro Marcos de Mário, lá do Rio de Janeiro. Ele é do Centro Espírita Seara de Luz e ele vai falar para nós a respeito do espiritismo e os desafios da vida familiar. É o tema da noite de hoje. E vamos, então, à nossa página preparatória do livro Pão Nosso. O capítulo 126, o espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso, sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos que, após receberem o incenso da multidão,
passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos tido até agora? Lembremo-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino, e escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, aos mensageiros do bem, aos mentores espirituais do Centro Espírita Fonte de Luz, e rogando que nos amparem, que nos dê o entendimento das lições da noite de hoje e, sobretudo, a compreensão da necessidade de aplicarmos na nossa vida essas mensagens sublimes de amor, de paz, que tanto nos iluminam a nossa caminhada. Nós te rogamos, Senhor da vida, que nos ampare, nos fortaleça a nossa fé, Senhor, a nossa coragem, o bom ânimo para continuarmos a nossa jornada firmes no propósito, Senhor, do bem, da construção do bem em nós, da luz, para iluminarmos o nosso caminho, Senhor, iluminar-nos, ajudar a iluminar o caminho daqueles que compartilham conosco essa existência, essa encarnação. E assim, Senhor, te rogamos as bênçãos dos céus para todos nós, a fim de que possamos nos manter, Senhor, nesse propósito de melhoramento, de transformação moral, Senhor, consequentemente. Pedimos principalmente, Senhor, as suas bênçãos, o amparo para o orador da noite de hoje, nosso companheiro e amigo querido, Marcos de Mário, que vai falar para nós um tema tão propício, Senhor, do Espiritismo, desafio na vida familiar, que precisamos, Senhor, estar cuidando sempre desse próximo, mais próximo de nós, que é a nossa família. Nos ajude, Senhor, na compreensão e ajude o nosso companheiro, amparando e envolvendo na sua paz. Agradecemos por mais esta oportunidade e te rogamos que fique conosco, mestre querido, que assim seja. Então, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, Centro Espírita Fonte de Luz, nós damos por aberta a reunião da noite de hoje e vamos então chamar o nosso companheiro para que ele possa proferir a sua palestra. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vanusa. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês esta noite para nós conversarmos sobre esse tema tão importante que são os desafios da vida familiar. Isso. Nós vamos fazer o seguinte. Diga, Vanusa. Agradecemos a você pela disponibilidade, né, do trabalho. É sempre um prazer recebê-lo.
apesar de ser, né, por esse meio virtual, mas sinta-se acolhido pelo Centro Espírita Fonte de Luz, por essas energias dessa casa. Tá? A gente agradece muito pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco dos seus estudos. Tá? Então, a Eu que palavra... agradeço. Tá? Então, Tá bom. vamos até as 9, 9 e pouquinho, se você precisar. Tá? Tudo bem. Muito bem. E eu já quero, então, comunicar a todos que estão participando desta live, deste estudo através da internet, através da transmissão pelo Facebook, que todos poderão participar. Minha intenção é abordar o tema até aproximadamente às 8h45 e, na sequência, abrir para todos que estão aqui pelo Facebook. Então, quem quiser perguntar dentro do tema, ou seja, os desafios da vida familiar na visão espírita, é só digitar aí nos comentários do Facebook, e aí, então, na segunda parte, eu vou me dedicar a responder, então, as questões que forem apresentadas, tá bom? E não se preocupem, não, com as perguntas que vão ser feitas, façam dúvidas, as perguntas têm que ser feitas, até porque aí, então, nós poderemos esclarecer mais ainda o tema dentro da visão espírita. Pois bem, desafios da vida familiar. Quem não tem desafios no ambiente doméstico? Quem não tem algum tipo de problema de relacionamento com alguém da família? Seja alguém bem próximo, ou seja, que vive no próprio ambiente doméstico, ou na família como um todo, considerando tios, primos, avós e assim por diante. Como nós estamos num mundo de expiações e provas, e somos, portanto, espíritos ainda imperfeitos, nós não conseguimos viver totalmente em harmonia com aqueles que constituem a nossa família. Mas nós estamos aqui na Terra, reencarnados presentemente, para fazermos o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros. Mas é claro que muitos já vão perguntar, mas é fácil falar, amai-vos uns aos outros. Difícil é colocar isso em prática, ainda mais com aqueles que vivem comigo, porque aí com a sua família, talvez até seja melhor, até seja mais fácil, mas com a minha família é realmente muito difícil. Pode ser difícil, mas jamais poderemos afirmar que seja impossível. Isso porque a reencarnação tem uma grande finalidade, que é nos colocar novamente em contato com aqueles com os quais nós já vivemos no passado. E se, porventura, com este ou com aquele, nós tivermos alguma desavença, nós geramos algum desafeto, alguma mágoa, algum ressentimento, agora é a hora. Nós estamos juntos, não é para continuar a guerra do passado, ou simplesmente para nos distanciarmos. Nós estamos juntos para colocar em prática, pouco a pouco, dentro da convivência, as ferramentas do amai-vos uns aos outros. Que ferramentas são essas? Primeira, compreensão. Esse é o grande esforço que nós precisamos fazer em família, no reduto doméstico. Compreender o outro. Compreender que ele está num determinado grau evolutivo. Esse grau pode não ser o mesmo que o meu. Ele pode estar à frente, como pode estar atrás. Compreender como ele é, do jeito que ele é, com as tendências que ele está trazendo, e também com as suas ideias inatas, porque o Espiritismo defende essas duas questões, ou seja, das tendências de caráter e das ideias inatas do espírito. Então, a primeira ferramenta para conseguirmos amar o outro é colocar em prática a compreensão.
Eu preciso me esforçar para compreendê-lo do jeito que ele é, como ele pensa, como ele faz. Então, essa é a primeira ferramenta. Isso é pouco a pouco, né, no exercício diário da convivência. Aí, então, nós vamos acionar a segunda ferramenta, que é a tolerância. Ela está ligada com a compreensão, porque na medida que eu me esforço para compreendê-lo, eu também terei que me esforçar para tolerá-lo do jeito que ele é. Se ele é ranzinza, se ele é bagunceiro, ou o contrário, né, se ele é organizado, mas às vezes organizado até demais. Enfim, se eu estou tentando compreendê-lo dentro do grau evolutivo dele, das experiências dele, dos conhecimentos que ele possui, do jeito que ele é, eu tenho também que exercitar a tolerância. E não ficar toda hora exigindo que ele seja aquilo que ele não é. Tenho que tolerar. E tolerar é muito importante, porque é com a tolerância que nós vamos evitar muitas discussões e muitas brigas. E sempre lembrando que nós gostaríamos, e muito, que ele ou eles também me compreendessem e também me tolerassem como eu sou. Nós somos individualidades. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem as suas experiências reencarnatórias, os seus aprendizados, as suas conquistas e o que ainda tem que aprender, ainda tem que conquistar, ainda tem que desenvolver. E graças a Deus que não somos iguais, que somos diferentes. Porque se fôssemos iguais, como faríamos o processo de evolução? Então, somos diferentes para viver com as diferenças e assim conseguirmos crescer em virtudes, desenvolvendo, então, a compreensão, a tolerância e uma terceira ferramenta, a paciência. Nós andamos muito impacientes neste mundo extremamente corrido, tecnológico, de comunicação instantânea. Então, nós enviamos uma mensagem através do WhatsApp e, se o outro demorar 5 minutos para visualizar e responder, nós já perdemos a paciência. Mas ninguém é obrigado, no seu dia a dia, nas tarefas que está desenvolvendo, a ficar ligado no Zap, nessa comunicação instantânea, minuto a minuto. E nós temos que saber tolerar isso e ter a devida paciência. E se você está com urgência, não envie a mensagem, ligue, que é muito melhor. Então, a paciência é muito importante. Quantas discussões, quantos problemas no ambiente familiar, porque somos impacientes, porque não sabemos esperar. Porque, como se diz, queremos tudo para ontem. Calma. Para poder amar o próximo, além de compreendê-lo, tolerá-lo, nós precisamos também ter paciência para com ele. E dentro do mesmo ensino, porque gostaríamos que ele também tivesse paciência para conosco. E, finalmente, a quarta e última ferramenta para o amar uns aos outros, colaboração. As tarefas domésticas podem perfeitamente serem compartilhadas. Cada um terá suas tarefas específicas, mas todos, como uma grande equipe, devem se colaborar, cooperar. Porque somente um fica encarregado da cozinha e especificamente para recolher pratos, copos e talheres, lavá-los, enxugá-los, guardá-los, limpar a pia, etc. Por que um sozinho? Um outro da família não pode também colaborar nesse serviço? Porque apenas um
vai fazer a limpeza da casa toda? Não é uma família? Se é uma família, tem que existir cooperação. Então, existem aquelas tarefas que podem ser executadas e devem ser executadas por 2, por 3, por 4, por todos os membros da família. E aí tudo ficará muito melhor. E quando alguém da família que é responsável por determinada tarefa, por este ou por aquele motivo, seja um motivo de estudo, um motivo profissional, um motivo de saúde, seja qual for o motivo, se ele estiver impedido de conseguir realizar a tarefa, embora ela não seja da sua competência direta, mas lembrando novamente, estamos falando de família, de ambiente doméstico, de colaboração, não custa nada fazer a tarefa no lugar dele. E sem cobranças, sem dizer, olha, hoje eu vou fazer isso, embora não seja da minha competência, mas então você trate de fazer não sei o que seria meu. Isso é uma troca. Mas Deus não barganha conosco. Por que nós vamos barganhar com os nossos irmãos? Porque todos nós somos irmãos, filhos de Deus, independente de estarmos juntos na família consanguínea. Nós simplesmente temos que colaborar de forma espontânea. Se assim fizermos, nós conseguiremos, então, criar um ambiente mais harmônico na nossa família. Pois bem, será, e aí vamos fazer uma pergunta muito importante, dentro dos problemas de relacionamento na família, será que o problema é sempre o outro? Será que só o outro é o mala sem alça? Será que somente o outro é que não entende as coisas? Será que somente o outro é que precisa se transformar? Nós temos muito esse hábito de colocar os problemas de relacionamento nos ombros do outro, como se nós fôssemos espíritos perfeitos, como se nós não tivéssemos que aprender mais nada e como se não tivéssemos que nos trabalhar para dominar más tendências e desenvolver virtudes. E claro que isso não é verdadeiro. Se a Terra é um planeta de expiações e provas, e isso quer dizer que todos nós somos ainda espíritos imperfeitos. Ora, se eu sou imperfeito, o problema de desavenças no relacionamento familiar não podem ter por culpa exclusivamente o outro. Isso é impossível. Claro que eu também tenho o meu grau de participação no desafeto, no problema de relacionamento. Voltando às 4 ferramentas para conseguirmos amar melhor e cada vez mais o nosso próximo, e o próximo mais próximo de nós é justamente nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, aqueles que formam o núcleo familiar. Será que eu estou conseguindo plenamente colocar em prática a compreensão, a tolerância, a paciência e a colaboração? Se eu estou conseguindo fazer isso, maravilha, ótimo, mas aí eu já não serei mais espírito imperfeito. Então não é possível que apenas o nosso irmão ou a nossa irmã, ou seja lá quem for, seja o problema. Não é possível que apenas o outro desestabilize a harmonia familiar. Então, nós temos que reconhecer que, muitas vezes, nós mesmos somos culpados. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, quando ele fala da justiça das aflições, ele vai nos lembrar que existem 2 causas principais das aflições. A primeira são aquelas causas que remontam às existências passadas. Mas
existem as causas atuais, aquelas que são oriundas do nosso egoísmo, orgulho e imprevidência. E nenhum de nós aqui na Terra pode dizer que está isento de egoísmo, de orgulho e de imprevidência. Num grau maior ou num grau menor, todos nós somos um tanto quanto egoístas, orgulhosos e também imprevidentes. E por causa disso, nós causamos problemas. Vamos aqui dar um exemplo bem prático. Hoje é dia de reunião pública online do Fonte de Luz. Começa às 8 da noite e você se programou para participar. Na sua casa tem apenas um computador e o celular ele não está muito bom na rede Wi-Fi para poder participar aqui da live. Mas você se programou que às 8 horas você vai entrar no Facebook e vai acompanhar a palestra. Mas alguém outro da família está lá usando o computador. E você começa a andar para lá e para cá, mostrando preocupação, porque a hora está avançando e está chegando no seu horário de acessar a palestra. Mas você não fala nada. Você não avisou com antecedência que iria precisar do computador para acessar a palestra. E aí, então, já nervoso, vendo que o relógio está chegando às 8 horas, você já impaciente vai reclamar. Como é que é? Você não sai desse computador, não? Eu preciso usar. Eu tenho que assistir a palestra. E ele está lá desenvolvendo alguma coisa assim, mas que palestra? Aí hoje, a palestra, às 8 horas, lá do meu centro espírita. Mas por que você não avisou antes? Eu não posso parar isso aqui sem mais nem menos, não. Espera aí que eu vou ter que salvar, eu vou ter que sair daqui. E aí você, então, não aguenta mais e depois vai brigar. Já se viu? Ele sabe que toda quinta-feira, às 8 da noite, eu tenho a palestra no Centro Espírita. Sim, ele sabe. Mas só que ele está ligado que toda quinta-feira, às 8 da noite, você vai presencialmente até o Centro Espírita. E você não avisou que desta vez a palestra seria através da internet. Quem é o errado na história? Quem é o culpado pela desarmonia? Não é o outro que estava usando o computador, é você mesmo. Que imprevidente, não avisou com antecedência, e agora quer jogar toda a culpa de você perder todo o início da palestra no outro da família que estava lá usando o computador, mas imaginando que você e nenhum outro estaria precisando utilizá-lo. Então, a nossa imprevidência causa uma aflição. Como nós não gostamos de ficar com a aflição só para nós, nós a espalhamos e jogamos nos ombros alheios. E como é fácil fazer isso no ambiente doméstico? Porque basta atirar as críticas em cima dos outros. Olhemos para nós. Por isso, Jesus disse que nós, como espíritos imperfeitos, conseguimos perceber o cisco no olho do outro sem enxergar a trave que está no nosso olho. Somos quais cegos para os nossos defeitos, os nossos vícios. Mas estamos perfeitamente alertas e enxergamos muito bem os vícios e os defeitos dos outros. Então, precisamos nos corrigir, precisamos nos trabalhar. Nós só teremos harmonia no ambiente doméstico quando essa harmonia partir de nós. E não ficarmos esperando partir dos outros, enquanto isso soltamos farpas em cima deles. Fica impossível. Mas nós temos caminhos para conseguirmos a melhor convivência familiar. Vamos indicar 6 caminhos. Nenhum deles
é fácil, é super tranquilo. Mas a Terra é um educandário divino, é uma escola de almas imortais reencarnadas, que somos nós. Então, como aqui é uma escola, nós estamos em processo de aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem, primeiro, não falar antes de pensar e medir as consequências. Não fale antes de pensar e medir as consequências que a sua fala trará. Porque eu dizer depois, me desculpe, eu falei sem pensar, mas aí o estrago já foi feito. Então, antes de falar, pense. E aqui recordando o nosso querido Chico Xavier, quando ele nos ensinou a usarmos a água da paz. Você está a ponto de explodir, de falar o que não deve, de jogar gasolina na fogueira. Vá até a cozinha. Beba água, mas não engula. Segure a água na boca e deixe o tempo passar. Porque é falta de educação falar com a boca cheia. Você vai espirrar água em cima dos outros. Então, se segure e pense com mais calma. E porque, às vezes, nessa história de falar sem pensar, nós magoamos e profundamente os nossos entes queridos. Então, muito cuidado. Então, antes de falar, pense sobre o que você está querendo falar e medite, visualize para você mesmo as consequências que advirão dessa sua fala. Se as consequências não forem boas, não fale. Mantenha-se calado. E quando as pessoas estão nervosas, estão falando alto, a melhor coisa é calar. Mesmo que queiram que você fale, mas não é o momento. Então, antes de falar, pense e medite nas consequências. Segundo caminho para melhor convivência familiar. Controlar o impulso de responder, alterando o tom de voz ou impondo a própria opinião. Nessa questão de controlar o impulso do tom de voz, há um exercício muito importante. Nós precisamos aprender a falar para o outro a mesma coisa, no mesmo tom de voz, sem ficarmos impacientes, 5 vezes, sem alterar o tom de voz. Vou contar aqui uma história a vocês, acontecida na Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade, quando ainda estavam aqui reencarnados os meus queridos amigos, amigos de todo mundo do movimento espírita carioca, os nossos queridos Emil Frambach e Gerson Simões Monteiro. E o nosso querido Gerson estava contando isso para o Emil. Olha, nós provamos o quanto somos pacientes, tolerantes, compreensivos, quando precisamos repetir a mesma coisa ao outro 5 vezes e mantemos a calma sem alterar o tom de voz. Então, você fala uma coisa para a pessoa, ela se volta para você, pergunta como, o que é mesmo? Você repete e assim vai indo. Se você conseguir fazer isso 5 vezes sem alterar o tom de voz, você já se conquistou. E aí o Emil estava ouvindo o Gerson dar essa explicação, né? O Emil olhou para o Gerson. Então, deixa eu ver se eu entendi, Gerson. Então, como é que é? Então, se eu conseguir repetir a mesma coisa 3 vezes, né, sem alterar o tom de voz, e aí o Gerson, não, Emil, 3 não, é 5. E aí o Emil falou assim, ei, Gerson, na segunda você já alterou o tom de voz, já falou mais bravo.
E aí já, é mesmo. Mas é um exercício. É um exercício. Então, controlar esse impulso de responder. Isso é muito importante. Nós provocamos muitas confusões familiares porque queremos sempre responder a tudo. E muitas vezes queremos que a nossa opinião prevaleça. Mas quem disse que nós estamos sempre certos, sempre corretos, que nós aqui estamos com a verdade? E quem disse que somos nós que sabemos fazer do melhor jeito? Diálogo sempre. E o diálogo é a via de mão dupla. Eu falo, mas eu ouço, e vamos tentar chegar ao comum, chamado denominador comum. É isso que nós temos que fazer. Nada de impor a nossa opinião e nem levantar a voz. Terceiro caminho para melhorar o relacionamento familiar: compartilhar as pequenas tarefas sem resmungar pelos cantos. Exemplo. Tudo bem, eu vou lavar a louça hoje, mas olha, hein, é só hoje. Não me veio, não, amanhã, querer que eu lave de novo, porque essa não é a minha tarefa. E olha, e aqui dentro dessa casa, todo mundo tem que aprender a lavar o seu copo, o seu prato, e não ficar jogando tudo aqui na pia, para depois um só lavar. Hoje eu vou fazer, mas olha, que a partir de amanhã, e aí sim vamos nós. Quer dizer, você vai fazer a tarefa, mas fala, ataca. Não é assim que se faz. Se você vai colaborar, colabore voluntariamente, de forma espontânea, com alegria e com amor. E se tiver que repetir de novo essa colaboração amanhã, repita tantas vezes quantas necessárias, para provar que você é um verdadeiro cristão, um seguidor do nosso mestre Jesus. E Jesus sempre serviu. Então vamos aprender também a servir sem reclamar. Vamos a um quarto caminho para melhorar o relacionamento familiar: abrir mão de certos desejos e hábitos a benefício do outro. Quando vivemos sozinhos, é uma coisa. Quando compartilhamos com o outro, agora somos dois. Tivemos um filho, somos três. Veio o segundo filho, agora somos quatro. Se porventura a mãe, o pai, a sogra, o sogro, alguém também se agrega à família, vamos morar juntos, agora somos 5, somos 6. Enfim, se nós estamos em família, num grupo de extensão maior, não podemos querer manter os nossos mesmos hábitos de quando estávamos solteiros ou vivíamos sozinhos. Isso é impossível. Não tem como. Então, há necessidade de abrir mão de determinados hábitos a benefício da coletividade. O coletivo, que é a família. A reunião de pessoas, espíritos imortais reencarnados, e que se unem aqui na Terra para cumprirem determinadas missões. E entre elas, a de se esforçarem em se amar. Então, vamos aprender a abrir mão de hábitos e coisas que nos satisfazem, mas apenas pessoalmente, para podermos, então, satisfazer a todo o grupo. Um quinto caminho para melhorarmos a nossa ambiência doméstica: abrir mão, ou melhor dizendo, entender que o outro não é obrigado a pensar e agir como você. E, aliás, não utilizemos o evangelho no lar que fazemos semanalmente para ficar cutucando os outros.
pegar a lição do Evangelho, fazer a sua leitura e começar logo a dizer, bem, esta lição, pelo visto, veio a calhar aqui para nós, muito importante, porque tem algumas pessoas aqui da nossa família que estão precisando, e assim nós vamos. Ou seja, é como se nós fôssemos Satanás com o tridente. Agora, claro, nós espíritas sabemos que não existe Satanás, nem tridente, nada dessas coisas, é apenas uma figuração, mas é como se fôssemos isso. Estamos lá cutucando os outros, quando as lições, antes de mais nada, são para nós. Divaldo Franco relata que quando ele já estava psicografando a mensagem dos espíritos, principalmente da sua benfeitora espiritual Joana de Ângeles, teve uma vez que ele, ainda passando por algumas dificuldades, ainda jovem, reclamou com a Joana de Ângeles. Puxa, a senhora escreve aquelas mensagens tão lindas, maravilhosas, e a senhora nunca escreveu para mim. E a Joana disse, como não, Divaldo? Eu escrevi muito para você. Para mim? Não. Para mim, a senhora nunca escreveu, nunca recebi uma mensagem que a senhora escreveu direcionada para mim. E ela, então, falou, Divaldo, tudo que eu escrevo, antes de ser para os outros, é para você. O que você psicografa não é simplesmente para os outros. Antes de mais nada, é para você. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que refletir. Não é simplesmente para os outros, para compor livros. Os livros também são para a sua leitura e estudo. Então, qualquer mensagem que eu escrevo, antes de mais nada, eu escrevo pensando em você e para você. Então, nós precisamos aqui deixar que o outro tenha sua liberdade. Por que todos têm que me obedecer? Porque todos têm que fazer o que eu quero, como eu quero. Então, o outro, ele tem personalidade própria, é uma individualidade, e eu preciso respeitá-lo. Mesmo criança. Eu lembro quando meus filhos, eu tenho um casal, quando eles eram pequenos, ainda eram crianças, e nós íamos, então, estabelecer o passeio do domingo. Então, eu conversava com eles, bom, eu quero saber o que vocês gostariam de fazer amanhã, que é domingo. Tem várias opções. Ficar em casa, por exemplo, irmos para o parque, para o shopping, para o cinema, para o teatro, enfim, eu preciso saber o que vocês querem. E às vezes eles respondiam assim, o que o senhor resolver tá bom. Senhor, mas eu não entendo, não conheço essa opção. Eu falei ficar em casa, brincar, passear, shopping, parque, mas o que eu quiser, não. Que eu posso querer uma coisa e, de repente, vocês dois não vão querer. E aí, de repente, um falava assim, não, então, o que ele ou o que ela escolher tá bom para mim. Eu falei, não, negativo. Também assim não vai funcionar. Porque você fala isso agora, da boca para fora. Mas amanhã eu vou dizer assim, olha, como ela diz que quer ir passear no shopping, nós vamos para o shopping. E aí você, no fundo, não está querendo ir passear no shopping. Então eu vou dar meia hora para cada um pensar e nós voltamos a conversar daqui a meia hora o que vamos fazer amanhã, que é domingo. Então, sem impor, ouvindo, conversando, até então haver um acordo, porque é família. Nós já passamos essa época do chefe de família, que, aliás, a lei nem mais reconhece. Daquele que simplesmente dispõe, manda e os outros obedecem. Isso acabou. É compartilhamento o tempo todo. E vamos ao sexto e último caminho para conseguirmos uma melhor convivência familiar. Esse caminho é procurar não se irritar por qualquer coisa. Nós estamos tão imediatistas
tão individualistas que temos nos irritado por qualquer coisa. Deus nos dá o sol, nós nos irritamos porque vai ficar muito calor. Deus nos dá a bênção da chuva, nós nos irritamos porque isso molha tudo e o tempo vai esfriar. Deus nos dá a brisa suave e uma temperatura amena, e nós reclamamos que gostaríamos de ter sol, e vai por aí afora. Nós reclamamos do nosso celular, nós reclamamos da rede Wi-Fi, nós reclamamos disso, nós reclamamos daquilo, nos irritamos com as menores coisas dentro de casa. O jeito que o nosso filho está sentado no sofá, nós nos irritamos. O jeito como a comida foi preparada, como é que está isso, deixa estar aquilo. Calma, nós precisamos ter um autocontrole nesse campo. E isso está ligado àquelas primeiras ferramentas que nós apresentamos. Vamos lembrá-las novamente? Compreensão, tolerância, paciência, colaboração. Não se irrite demais. Até porque a irritação faz mal para o organismo físico, faz mal para o nosso psiquismo e faz mal para o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Pessoas altamente irritáveis vão parar no médico, na emergência de um hospital, com taquicardia, problemas estomacais e assim por diante. Além de atingir os outros. Nós vamos acabar elaborando uma atmosfera mental, psíquica, fluídica, negativa, que vai atingir todos os familiares. Tudo por causa da nossa irritação. Então, promova para si mesmo bons hábitos. Alguma coisa está lhe desagradando, você não gostaria que fosse assim? Vá fazer jardinagem, vai ler um bom livro. E a literatura espírita, por exemplo, é tão rica. Vá participar da live lá do Centro Espírita, vai fazer uma prece, a oração, né, para se acalmar, para receber a ajuda, o auxílio dos bons espíritos. Nós temos que nos controlar nesse campo da irritação. Porque hoje, aqui e agora, com quem estamos, é o momento de apararmos as arestas do passado, das existências passadas. Em família, é onde nós temos que nos trabalhar contra as mágoas, os ressentimentos, o ódio, porque muitas vezes atingimos isso. E como trazemos, muitas vezes, isso do passado, é claro que nós vamos sentir isso no momento em que estamos juntos aqui na Terra. E talvez não consigamos amar determinado membro da família tanto quanto conseguimos amar outro. Talvez até sintamos algumas coisas estranhas entre nós. Isso vem das existências passadas. Mas estamos aqui para, através do amor, conseguirmos aparar essas arestas. Por isso que compreensão, tolerância, paciência, tudo isso que nós temos falado aqui, são tão importantes para conseguirmos realizar o amar-vos uns aos outros. Ah, mas será que eu estou na família certa? Será que não houve um erro lá no planejamento reencarnatório? Não, claro que não houve erro. A lei divina é perfeita, porque Deus, o autor da lei, é perfeito. Não há nenhum equívoco, nenhum erro possível, nada. Nós estamos com quem devemos estar, mas temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, claro, nos dá, então, a liberdade de pensar, de falar, de agir, de tomar as nossas decisões. O que a lei divina faz em relação ao livre-arbítrio é apenas e tão somente nos cobrar as consequências. Quando eu uso o livre-arbítrio, eu assumo as consequências desse uso.
Eu sou o responsável. Então, se eu resolvo abandonar a família, se eu resolvo não falar mais com o fulano ou com a fulana, eu vou assumir as consequências disso. Porque o que Deus quer, nos colocando juntos, é que nós possamos deixar o passado no passado. E hoje, através do amor, construir no hoje o amanhã mais feliz. Então, abandonar é fácil, mas o que Deus quer é que aprendamos a renunciar a nós mesmos, a benefício do relacionamento interpessoal e do desenvolvimento em conjunto. Porque, em verdade, irmãos devem se ajudar, devem se auxiliar, devem se dar as mãos. Não é fácil, mas nós temos um bom tempo aqui na Terra para conseguirmos isso. E o Espiritismo, ao nos alertar sobre a imortalidade da alma, a reencarnação e a vida que continua depois da morte, vem nos instruir dos porquês dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas de relação, e que tudo tem jeito quando colocamos o amor em prática. E colocar o amor em prática é seguir o Evangelho. Ou seja, em resumindo tudo que nós falamos até este momento, o único caminho efetivo para melhorar o nosso relacionamento familiar é o Evangelho. É nós nos entregarmos efetivamente às lições maiores do amor apresentadas pelo nosso Mestre Jesus. Nós temos um tempinho ainda agora, afinal. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só digitar. Digita aí no comentário para que nós possamos, então, aqui fazer esse intercâmbio. Então, o grande caminho é esse, o Evangelho. Nós vamos falhar. De vez em quando nós vamos falhar. Nós não vamos conseguir realmente colocar em prática. Bom, a Rejane está colocando aqui que ela já está praticando os caminhos. Né? O segundo ela não consegue praticar por completo. Vamos recordar, então, o segundo caminho que nós apresentamos? Controlar o impulso de responder, alterando o tom de voz ou impondo a própria opinião. Eu acredito que eu consegui reler agora pela segunda vez sem alterar o tom de voz. Esse é o exercício. Rejane, é pouco a pouco. É pouco a pouco, nós vamos indo pouco a pouco. Tá? E você vai. E tem que se perceber. E será que eu alterei o tom de voz? Eu não devia ter alterado. Eu acho que eu me irritei. E aí você, na sequência, no outro dia, você vai se trabalhando e vai se trabalhando. A Regiane está fazendo outra colocação aqui. Na adolescência, tive muitas dificuldades com minha família, mas hoje vejo que minha maior riqueza é minha família. Agradeço todos os dias pela oportunidade de viver em paz com todos. Regiane, todos nós, bem, pelo menos acredito que uma boa parte dos que estão acompanhando, já passamos pela adolescência. A adolescência é um período de muita ebulição para nós, das nossas energias. Nós estamos deixando de ser criança para sermos um adulto. Nós estamos querendo nos assumir, fazer. Então, somos muito questionadores, estamos muito abertos para o desenvolvimento e conquista dos conhecimentos. E, às vezes, existe, sim, o choque de gerações, se nossos pais não estão conseguindo acompanhar a nós da nova geração. Aí dizem que os adolescentes são normalmente contestadores, é porque a cada encarnação os espíritos vêm cada vez mais bem preparados e mais desenvolvidos. E claro que eles querem seguir em frente e às vezes com mais rapidez. Os pais precisam, então, ter o diálogo sempre aberto, permitir a participação, saber quando eles têm mesmo que caminhar com os seus próprios pés, construindo o seu caminho, e é nesse diálogo e nessa interação
que tudo ficará esclarecido pouco a pouco. E, claro, muito afeto, muito amor. E aí nada melhor do que o tempo, esse nosso grande talismã, como diz Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. O tempo vai assentando as coisas. Aí nós vamos sair da adolescência, vamos entrar pela juventude, começa a vir a madureza e o nosso olhar sobre a vida, sobre a família, as experiências de vida que vamos ganhando, começa então a mudar aquilo que nós pensávamos lá na adolescência. Então, quem é pai, quem é mãe, avô, avó, precisa ter esse olhar sobre os adolescentes para compreendê-los e para abrigá-los afetivamente e saber que depois todas as coisas vão, sim, com o tempo, se assentar. Isso é muito importante para mantermos o ambiente familiar mais harmonizado. Agora, como são adolescentes, são jovens, nunca esqueçamos que eles precisam das nossas orientações e precisam principalmente dos nossos bons exemplos. Um bom exemplo tem um peso infinitamente maior do que qualquer sermão. Paulo de Tarso já falava isso. As palavras convencem, mas somente o exemplo arrasta. Aliás, Jesus arrastou multidões e dividiu a história da humanidade porque ele era o exemplo daquilo que ensinava. E nós, espíritas, precisamos fazer esse esforço de sermos exemplo, principalmente na família, daquilo que estudamos com a doutrina espírita e daquilo que falamos aos outros. Não basta ser exemplo lá no centro espírita, nós temos que ser exemplo na família, na rua, no supermercado e assim por diante. É isso que tem que acontecer. E o exemplo arrasta, com toda a certeza. E se durante um tempo houver incompreensão, tenhamos calma. Oremos a favor de todos os familiares, para e saibamos que depois as coisas vão acabar se ajeitando. E se não for nesta encarnação que consigamos totalmente a harmonia, tenhamos calma, porque nós vamos desencarnar, vamos nos reencontrar no mundo espiritual, vamos fazer novos aprendizados, e numa próxima oportunidade reencarnatória, vamos nos harmonizar ainda mais. E assim, até todos nós chegarmos à perfeição. Família é um presente de Deus aqui na humanidade. Mas quem faz a família somos nós. Quem faz o ambiente familiar somos nós. E, portanto, peguemos o Evangelho, sigamos-lo, tenhamos Jesus como nosso guia e modelo. E nós vamos, então, mais acertar do que errar. E, pelo menos, poderemos ter a consciência mais tranquila e, quando chegar a nossa hora da despedida da vida material, nós vamos voltar ao mundo espiritual tranquilos, porque vamos poder olhar para Deus, vamos poder olhar para o nosso anjo da guarda e dizer, de consciência, pelo menos eu estou voltando melhor do que quando eu fui. E o amor é que nos une nesse grande laço e nós vamos continuar, então, a atender os que ficaram aqui na Terra, vamos reencontrar os que já estão ou ficaram no mundo espiritual e através desses laços de amor, que na verdade a reencarnação aperta, é que nós vamos constituindo a verdadeira família, que é a família espiritual, da qual a nossa família consanguínea, aqui na Terra, ainda é um pálido retrato. Então, o grande caminho para os desafios da vida familiar é o Evangelho. Nos esforcemos para estudar o Evangelho, entender as suas lições e praticá-las junto com os nossos queridos, com aqueles com os quais nós formamos a família. Bem, nós estamos chegando aqui ao final
e eu quero agradecer por esta bendita oportunidade que me foi dada de estar aqui via internet, conversando com todos vocês, e que tenhamos calma. Este momento de pandemia, ele vai passar, e que possamos tirar deste momento os grandes aprendizados para revalorizarmos a existência humana, a solidariedade e a fraternidade. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre, e paz em todos os corações. Obrigada, Marcos. Ficamos muito agradecidos mesmo pela sua palestra. Até estávamos aqui agora, né, refletindo acerca dessa sua fala, marcou, né? De falar 5 vezes, né, com calma, e a gente, às vezes, da segunda vez já está, né, tendo uma atitude, uma fala já com impaciência, né? Então, realmente, amar o próximo é um exercício que, na nossa condição de espíritos, né, imperfeitos, devido ainda à nossa inferioridade, ainda temos muita dificuldade em amar. Mas, bem você falou, né, a gente tem que aprender a tolerar, porque a gente também quer que o outro tolere as nossas dificuldades, né? Então, foi muito bom. A gente agradece. Nada, eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Igualmente. Então, agora, Mário, eu só vou dar alguns recados, e aí, logo em seguida, a gente volta para você encerrar para nós os trabalhos da noite de hoje com a prece final. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Então, companheiros, lembrando, né, que semana que vem a gente vai receber, então, o Diogo Correia, lá do Grupo Espírita Fraternidade, que fica lá em São Pedro da Aldeia. Ele vai estar conosco, então. E lembrando também, como o Marcos Mário bem falou, a respeito do Evangelho, né? Da gente estar estudando, da gente estar aplicando essas lições da nossa vida, nosso grande desafio, e ainda mais em família, que tem que começar dentro de nós, na convivência com a nossa família, vai se exteriorizando. A gente tem o nosso trabalho do Evangelho no Lar, hoje estivemos juntos, então todos os dias, às 18 horas, estamos estudando o Evangelho, fazemos o convite a você que já participa e aqueles que ainda não participam para estarem conosco. O Evangelho no Lar é essa oportunidade, né, de estudarmos juntos, em família, e a gente está expandindo esse trabalho através do Facebook, transmissão ao vivo às 18 horas. Então, é isso. Do mais, nós agradecemos a todos por estarem conosco e convidem os familiares, amigos, divulguem esse trabalho da palestra que a gente está fazendo através do Facebook, para que possamos estar reunidos, então, mantendo as nossas atividades, ao mesmo tempo estamos estudando, é o meio, né, que encontramos. Que bom que a tecnologia nos permite isso. Foi muito bom estar com vocês. Vamos à nossa prece final, então, e até amanhã no estudo do Evangelho e até semana que vem com a nossa palestra pública. Boa noite. Assim, Mestre amado Jesus, nós lhe agradecemos por esta bendita oportunidade de aqui estarmos juntos, em teu nome, e que possamos, com as lições da noite de hoje, voltarmos às nossas tarefas, refletindo sobre tudo o que foi aprendido, para que possamos ser cada vez mais fiéis servidores do Evangelho para a regeneração da humanidade. E que possamos estender o teu amor a todos aqueles que convivem conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, e despede-nos na tua paz. Assim seja.